Glória a Deus. Queridos, a palavra de Deus ela é tão fantástica que ela é composta, ela é feita de princípios para a nossa vida. E quando nós, de acordo com a nossa inteligência, que todos nós temos, quando nós aplicamos esses princípios na nossa vida, nós obtemos êxito naquilo que nós fizemos, ou fazemos, né? É assim, queridos. Quando você compra um eletrodoméstico, ou um carro novo para dar de presente para sua esposa, aleluia, aleluia, né? Uma SUV nova, aleluia. Tem alguns aqui que já preferiam um carro velho, né? É, Rafael? Então, né? Mas enfim. Antigo, isso, antigo. Muito bem, bem lembrado, né? Um carro antigo. Quando nós... Até esqueci o que eu ia falar, olha só. Lembrei do carro antigo lá na garagem, lá. Empoeiradinho lá. Esqueci o que eu ia falar. Mas, de qualquer maneira... As palavras agradáveis, isso. Essas palavras doces que nós praticamos, elas têm este poder, elas exercem o poder. Então, de acordo com a nossa inteligência, nós praticamos os princípios da palavra, né? E aquilo que é a prática da palavra, quando nós trazemos à existência através da nossa fé e da nossa declaração, por isso é necessário você praticar, você ler a palavra e citar a palavra, ou recitar a palavra de Deus. Isso exerce poder na nossa vida, queridos. Isto é o sobrenatural de Deus agindo aqui na terra. Todos creem que existe um sobrenatural além do mundo natural? Eu creio nisso. Algumas pessoas creem em um outro modelo de sobrenatural. Nós cremos no sobrenatural divino, Espírito Santo, agindo em nós e através de nós. E este sobrenatural, ele faz com que as coisas aqui na terra aconteçam. Se alguém tem dúvida disso, basta ler a Bíblia. Gênesis, capítulo 1. Fala muito bem sobre isso. E disse Deus: haja luz. E se fez luz. Não existia luz, queridos. A Bíblia diz que a terra estava sem forma e vazia. No próximo versículo diz assim: e disse Deus: haja luz. Isso é uma das versões, né? Porque a tradução verdadeira é: faça-se luz. E se fez luz. Aí você pode estar pensando assim: ah não, peraí pastor, mas foi Deus que falou. Por isso que aconteceu. Também. Mas a palavra de Deus, na boca de Deus, é palavra de Deus. A palavra de Deus na sua boca, ela também é palavra de Deus. O que é que nós precisamos fazer? Crer e pôr em prática. Não adianta eu crer e não fazer. Eu preciso crer e praticar. E colher os resultados. Amém? Muito bem. Queridos, eu quero trazer hoje uma pequena reflexão a respeito de um texto que já foi, algumas semanas atrás, foi ministrado aqui, onde falava a respeito de luz.
o brilho de Jesus, ou a luz de Jesus, agindo nas nossas vidas e através das nossas vidas. Hoje nós vamos falar também a respeito disso, porém o tema, ou o título da mensagem de hoje... Obrigado. O título então da mensagem de hoje, para aqueles que gostam de anotar, chama-se Jesus, a fonte de verdade e vida. Jesus, o Cristo, fonte de verdade e vida. Olha lá, está lá. Com isso então, queridos, eu quero convidá-los a ler comigo um texto que está no livro de João, capítulo 1, versículos 4 e 5, onde a palavra de Deus nos diz assim: a vida estava nele. Nele quem, hein? Jesus. E a vida era a luz dos homens. A vida que estava em Jesus era a luz dos homens. Ou a vida que estava reservada com Jesus iria atuar na vida dos homens, homens e mulheres naturalmente, nos dias de hoje, como uma luz nas nossas vidas e para as nossas vidas. E diz também que esta luz que estava reservada em Jesus, dedicada a brilhar através de nós, guardem bem isso, queridos. Esta luz, ela resplandece, ela acende na escuridão, que são as trevas. E esta escuridão, ou esta ausência de luz, não prevalece contra a sua luz. A sua luz, queridos. A mesma luz que estava em Jesus, ou estava com Jesus. Que silêncio. Vocês estão em dúvida quanto a isso? Não, né? Não é eu que estou falando, queridos. Isso não é invenção da minha cabeça, a minha mente brilhante aqui, né? Está escrito, é assim. Se está escrito é porque é uma verdade. O que é que Jesus é? Fonte de verdade e vida. Amém? Muito bem. Eu quero ler agora o texto de Lucas, capítulo 11, versículos 33 a 36, Lucas 11. Fala assim, isso vocês já viram diversas vezes aqui, né? Inclusive algumas semanas atrás. Ninguém, ou nenhuma pessoa inteligente, depois de acender uma lamparina, naturalmente que isso está se referindo aos utensílios daquela época, né? História bíblica. Vamos voltar a 2000 anos atrás, onde o cidadão chamado Edison ainda não havia desenvolvido aquilo que nós temos hoje, que você só aperta uma tecla e você tem a iluminação do ambiente, né? Então ainda não, esse conhecimento não tinha chegado ainda naqueles dias, né? Então precisava acender o fogo, pegar e colocar lá o óleo na lamparina com um pavio. Então esse óleo queimava e fazia luz, né? E a palavra diz que ninguém, depois de acender uma lamparina, coloca em um lugar escondido. Por quê? Porque essa lamparina, queridos, ela tem um propósito. Ela foi criada, foi projetada para uma função. E a função dela é iluminar o ambiente. E a palavra diz que ninguém acende uma lamparina e coloca num lugar escondido, nem debaixo de um cesto, ou seja, nem coberta.
mas num lugar em que ela ilumine bem, a fim de que outros ou aqueles que entram vejam. Aqueles que entram onde? O que nós lemos ali? Coloca a lamparina então no lugar onde ela vai iluminar, a fim de que aqueles que entram neste lugar possam ver. Ver o quê? A luz. Exatamente, a luz. E não apenas a lamparina. Queridos, se alguém entrar na sua casa, essa pessoa vai ver uma luz diferente. Amém? Qualquer pessoa que entrar, a fim de que coloque num lugar, a fim de que os que entram vejam a luz que existe em você. Esta luz, que é a luz de Cristo, a luz que ilumina, a luz que estava desde o princípio até os dias de hoje. Esta luz que está na sua vida e na nossa vida, ela precisa ser vista pelas pessoas que estão ao nosso redor. Caso contrário, queridos, acontece o que está nos próximos versículos aqui. Vamos ver? Aqui diz o seguinte: os olhos são a lâmpada do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será o quê? Bom? Não, cheio de luz, ou seja, iluminado. Mas se forem maus, o seu corpo ficará em trevas, escuro. Queridos, trevas significa ausência de luz. E aqui está dizendo o seguinte, que os olhos, os nossos olhos, são a lâmpada do nosso corpo. Ou seja, através dos nossos olhos, tudo aquilo que nós absorvemos através da nossa visão, isto alimenta, abastece o nosso corpo, como o combustível da lamparina. É preciso colocar óleo na lamparina. Hoje não, né? Hoje se colocaria ali fluido, querosene, coisa assim. Naquela época era óleo mesmo, né? Óleo, gordura de animal. Então aquilo que nós abastecemos nosso corpo através dos nossos olhos, isso serve para que o nosso corpo tenha luz ou não. Então nós percebemos aqui que existe uma porta. Essa porta é uma porta de entrada, capaz de abastecer o nosso corpo para que o nosso corpo manifeste essa luz de Cristo ou simplesmente ele seja apagado. Trevas. Próximo. Portanto, o que a palavra diz? Tenha cuidado, zele por isso, para que a luz que está em você não seja trevas. Espera um pouquinho. Luz é uma coisa, trevas é outra. Como que agora esse texto está dizendo para nós tomarmos cuidado, para que a luz que exista, que habite em nós, não seja trevas? Parece uma informação meio desconexa, não é? Ao menos, ao meu entender, parece meio desconexa. Porém, está dizendo o seguinte, queridos, que nós podemos ter a luz de Cristo agindo na nossa vida e podemos também ter um outro tipo de luz. Esta luz manifesta trevas e não a luz de Cristo.
Alguém pode estar pensando assim: escuta, pastor, mas como assim? Se é luz, como que essa luz vai ser trevas? Sim, exatamente. Existem alguns textos bíblicos que falam o seguinte: poderá um cego guiar outro cego? Não, né? Ou os dois vão se perder, ou vão cair em um abismo e vão morrer. Queridos, quantos movimentos iluminados já surgiram através das igrejas? Desde que nós temos o nosso entendimento, desde que nós nos convertemos, nós já podemos acompanhar isso. Quantos movimentos já surgiram? Igreja no sentido não apenas do corpo de Cristo, mas de denominações diferentes. Na verdade, existe uma igreja, que é o corpo de Cristo aqui na Terra. E existem, porém, várias denominações. Estas denominações, por vezes, lançam alguns movimentos que contaminam ali, que iluminam uma determinada região das cidades, outras se espalham através dali, mas não tem o propósito de levar o fundamento da palavra de Deus até a vida das pessoas. Tem um propósito, sim, de levar uma visão criada por homens que causam uma determinada influência na vida das pessoas, só que essa influência, ela é maligna, negativa. É isso que esse texto está dizendo. Cuidem para que essa luz que surge através de vocês não sejam trevas. Próximo. Pois se todo o seu corpo for luminoso, sem ter qualquer parte em trevas, olha aí, agora está pegando pesado também. Se todo o seu corpo for luminoso, sem ter qualquer parte em trevas, aqui você pode considerar como qualquer parte em pecado, por exemplo, será todo resplandecente, como a lamparina, quando ilumina você em plena luz. Se todo o seu corpo for luminoso, nós vimos anteriormente que os olhos são essa entrada. E na verdade não só os olhos, né? Esse texto fala de olhos. Mas também nós temos os nossos sentidos, temos a nossa audição, que também é uma porta de entrada. Assim como nós ouvimos a verdade da palavra, podemos ouvir tantas coisas, né? Que também se somam a esse texto que nós estamos lendo. Então, como, de que forma nós podemos aplicar isso hoje na nossa vida? Filtrando aquilo que nós vemos, aquilo que nós ouvimos, aquilo que nós convivemos, com qual a motivação disso? Para que nós tenhamos, de fato, a luz, o brilho de Cristo sendo manifesto através de nós. Você deve ter tido alguma experiência já na sua vida, onde você entra num ambiente, seja numa casa, né? Numa residência, perdão, ou até mesmo em um local público, e você percebe assim, você põe o pé para dentro daquele lugar assim, algo meio que parece que existe uma barreira ali, né? Uma resistência para você chegar naquele lugar ali. Já sentiram isso? Eu já senti isso e cada vez mais. Cada vez mais. O que é isso, queridos? São as forças contrárias àquilo que está em você, tentando impedir, tentando barrar que você
adentre naquele ambiente. Por quê? Porque a palavra mesmo diz que as trevas, elas não permanecem quando existe luz. Por isso essa resistência. Caso contrário também, né? Você chega num lugar assim, nossa, aquilo é um ambiente tão gostoso, né? Parece que existe ali um convite até para você chegar, entrar e permanecer naquele lugar. Algo tão gostoso, algo que toma conta do seu ser naquele lugar. Parece que você já convive ali há muito tempo. Não é? O que é isso? A palavra chama isso de um mesmo Espírito. O mesmo Espírito que está em nós também habita naquele lugar. Por quê? Por conta das pessoas que convivem ali. Amém? Vamos lá. Livro de Mateus, capítulo 11, versículo 28. Olha o que Jesus está falando, queridos. Venham a mim, ou venham até a minha presença. Estejam comigo. Todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Queridos, esse é um convite tão maravilhoso. E nós podemos considerar aqui vários aspectos para esse texto, né? O mais natural seria aquele que a pessoa se sente de fato cansada. Cansada por estar sobrecarregada de exercícios, de trabalho, né, de preocupações, sobrecarregado de tantos afazeres, tantos compromissos. E Jesus então chama essa pessoa para estar com ele. E a palavra diz que ele vai trazer alívio. Alívio, paz, vida. Tudo isso, queridos, através da verdade. Venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados. Naturalmente que esse texto, quando ele foi falado por Jesus, ele estava se referindo às pessoas que eram rotuladas por religiosas daquela época. Então a religiosidade daqueles dias trazia enfado, cansaço, peso na vida das pessoas. E ele estava se referindo à lei. As pessoas que vivem debaixo da opressão da lei. Estas pessoas, elas andam cansadas e sobrecarregadas. E Jesus então fala o seguinte: venham a mim. E ele não estava falando isso para os praticantes da lei, para os romanos. Estava falando isso para os judeus, que guardavam a lei. Tanto guardavam a lei que quando Jesus fez alguma cura no sábado, eles queriam, denunciaram Jesus para que ele fosse preso. O que é isso? Lei. Queridos, a mesma lei ainda é aplicada nos nossos dias. Não só aos judeus, mas também ao povo que se diz cristão. Leis, queridos. Não pode isso, não pode aquilo. E Jesus ele veio para quê? Para trazer peso? Não, para trazer descanso, paz, vida e vida abundante. Vida abundante para aquele que entende isso e pratica. Queridos, é muito simples.
É muito simples. Basta você observar. Toda denominação, estou falando isso para o povo cristão, crente. Toda denominação que traz peso, coloca peso na vida dos seus membros, está praticando lei. Não está praticando a vida e a verdade. Ah, pastor, mas isso não existe mais. Que bom que não existe mais. Mas ainda existe. Queridos, e como existe? Como isso ainda existe? Denominações onde possuem líderes, pastores, que são pastores religiosos. Não são crentes, são religiosos. Aplicam ou fazem uso de uma religiosidade para oprimir o povo. Quer um exemplo? Muito simples, certo? Momento de dízimos e ofertas. Algumas denominações até hoje ainda tentam convencer os seus fiéis de que se você não trouxer o teu dízimo contadinho ali na calculadora, você será amaldiçoado. Queridos, isso existe. E não precisamos ir longe daqui. Não precisamos ir longe daqui. Isso existe. Isso é a favor ou contra a palavra de Deus? Se eu olhar pelo lado da lei, é a favor. Se eu ver isso pelo lado da graça, daquilo que Jesus conquistou para a minha vida, está errado. A palavra diz que Ele já nos abençoou com toda a sorte de bênçãos nas regiões celestiais, em Cristo Jesus. Então, se Ele já me abençoou, eu já sou abençoado. E quando eu trago aqui o meu dízimo, eu não estou fazendo isso para criar uma barganha com Deus. Ó, seguinte, Deus está me mostrando aqui que quem trouxer 10 mil reais vai ser abençoado com um carro novo, uma esposa nova, misericórdia, né? Queridos, isso não existe, isso é contra a palavra. Certo? Ó, Deus está me dizendo que alguém vai trazer aqui a chave do seu carro e vai ser abençoado com uma frota. Queridos, isso não é bíblico, mas isso é praticado. Esta é a religiosidade a qual Jesus se referia. Certo? E ele chama então esse povo de cansado e sobrecarregado. Por quê? Porque isso, queridos, isso traz um peso na vida das pessoas. As pessoas não se sentem livres. E ele veio para nos dar liberdade. Foi para a nossa liberdade que Jesus, o Cristo, nos libertou. Liberdade de quê? Desta religiosidade. Certo? Onde a esposa, por exemplo, não vai num salão de beleza, né? Talvez porque começa a ficar bonita, aí vai atrair a atenção dos outros, né? Não sei. Certo? Onde pessoas, casais, já se separam dentro da própria igreja. Isso é lei, queridos. Isso não é graça. Então, por isso, nós somos livres. Ser livre não significa viver uma vida em anarquia. Não. Ser livre significa ter liberdade para poder praticar aquilo que Jesus nos orientou. Porque a religiosidade da época, dos dias em que Jesus andou aqui na terra, esta religiosidade era contra a prática das palavras de Jesus.
Então ele veio para nos libertar desta religiosidade. Religiosidade essa que até os dias de hoje ainda procura imperar, escravizar as pessoas. Misericórdia, né? Misericórdia. Perdi o texto aqui. Perdi o texto. Isso. Mateus 11, 28, isso. Acho que era isso. Isso, 11, 28. Então o que acontece com isso, queridos? Ele está chamando essas pessoas, venham a mim. Jesus dizendo, ei, vocês aí, venham a mim. Todos vocês que estão cansados, sobrecarregados. Aquilo que eu estou falando, se vocês ouvirem e praticarem, vocês serão aliviados desse fardo. Então Jesus ele está ao mesmo tempo chamando essas pessoas a um autoexame, para uma autoanálise das suas vidas. E quando ele faz isso, a intenção de Jesus é que essas pessoas de fato entendam aquilo que ele está pregando, falando, anunciando. Mais para frente ele diz assim também: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Por quê? Nem todos que ouvem entendem, acolhem, praticam, colocam isso em prática, adotam para a sua vida. Até porque, queridos, nós já tivemos irmãozinhos aqui que andaram um tempo conosco e passado um tempo falou assim, pois é o seguinte, eu vou voltar para aquele lugar lá, onde eu estava. Porque lá é assim, né? Lá existe uma pressão. E se eu não tiver uma pressão me controlando, eu posso me desviar. Queridos, a pessoa não entendeu que Cristo já tinha libertado ela. Certo? Mas vocês aqui, vocês não fazem corrente para conquistar tal coisa, né? Não fazemos. Nós temos Jesus. Jesus já conquistou. Ele já conquistou, queridos. Eu não preciso me sacrificar para mais nada. Cada vez que eu me sacrifico para obter alguma coisa, eu estou virando as costas para a obra da cruz de Jesus. Tudo aquilo que Jesus fez na cruz, eu estou desprezando. Eu estou cuspindo na obra de Jesus. E não, eu tenho a palavra e a fé naquilo que ele conquistou. Em cima disso, eu vivo em plena liberdade. Liberdade sem olhar para a religiosidade. Queridos, a religiosidade, ela prende, ela escraviza, ela mata. É por religiosidade que lá no Oriente Médio os povos estão em guerras, ou seja, estão se matando. E queridos, na concepção deles, eles estão certos. Porém, estão errados. Esse autoexame, inclusive, que Jesus convida as pessoas, nos convida a fazer, é exatamente um autoexame entre tudo aquilo que nós acreditamos. Todas as nossas crenças, o nosso entendimento, as verdades que nós acreditamos. Lembram vocês que nós já falamos há algum tempo aqui, alguns dias aí,
a respeito da verdade que estava no meio do jardim. Existia uma árvore, e essa árvore chamava-se Árvore da Vida. E existia uma outra árvore, chamada Árvore do Conhecimento do Bem e do Mal. Então, queridos, esse convite que Jesus está fazendo é para que eles venham e se alimentem da árvore da vida. E não da árvore do conhecimento do bem e do mal, que trouxe o mal. A mesma árvore, a mesma raiz, produz bem e produz mal. Portanto, se uma mesma árvore produz os dois tipos de frutos, esses frutos não são de verdade. Eles são ou bem ou mal. Agora, existe um outro que é superior a esse, que é a verdade. E esta verdade, ela é Jesus, a fonte de toda a verdade. Jesus, verdade e vida. Amém? Ok. Voltando agora ao livro de João, João capítulo 8, versículo 12. Isso são palavras, né, de João relatando as palavras de Jesus, né? Então ele diz, de novo, se João está falando que isso aconteceu uma outra vez, é porque já tinha acontecido anteriormente, né? De novo, Jesus falou, eu sou a luz do mundo. Quem me segue, ou seja, aqueles que aceitam esse convite de Jesus para virem até Jesus, para se alimentarem de Jesus e não da lei. Essa pessoa não andará em trevas. Pelo contrário, ao contrário, terá a luz da vida, terá a verdadeira luz, que é a luz de Cristo agindo na sua vida. Queridos, isso é maravilhoso. Quando ele fala em luz, ele está falando em verdade. Verdade. E qual é a verdade? A verdade é que Deus amou o mundo de uma tal maneira, uma maneira inimaginável, que nos deu o seu Filho único e unigênito, para que todo aquele que crê nesta verdade. Você pergunta para algumas pessoas assim, você crê em Deus? Ah, claro que creio. Imagina se eu não acredito em Deus? Claro que eu creio. Pois é, mas você crê na Bíblia, na palavra de Deus? Veja bem, é diferente, né? Até porque isso aí, quando foi escrito faz muito tempo. Hoje as coisas já estão mais modernas, né? Já evoluíram. Tem coisa que está escrito ali que não é bem assim. Pronto, queridos. Já jogou nas trevas tudo aquilo que ele poderia absorver. Exato. Crer em Deus e não crer na palavra de Deus são forças contrárias. Se eu creio em Deus, eu preciso crer na palavra. Deus nos deixou o Filho. O Filho nos deixou o Espírito Santo. O Espírito Santo nos deixou a palavra. Está escrito em João que no princípio era o Verbo. E o Verbo era Deus. E o Verbo estava com Deus. Ele estava no princípio com Deus. Que verbo é esse? O Espírito. Através de Cristo. Lá na frente, encarnado em Jesus. Ok. Quando nós falamos, queridos, em verdade, né? Não estou querendo insistir nisso, né? Verdade, verdade, verdade. Verdade significa algo autêntico.
veracidade. Algo que tenha algo que seja puro. Algo puro. Não contaminado, mas verdadeiro, único. E a verdade, queridos, ela se manifesta através da luz. Onde existe a luz de Cristo, existe a verdade. A verdade que não é contaminada. A verdade que não deixa o nosso corpo, a nossa alma se contaminar. Por propostas, né? Um dia desse, a minha esposa recebeu uma proposta para fazer aqui nesse lugar um evento aí. Certo? Ah, ok, mas como que é isso? Ah, não, é assim, 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 assim. Não. Não. Aqui não. Aqui, queridos, é um lugar santificado para a palavra de Deus. E não para invenções humanas. Certo? Ah, mas espere um pouquinho, mas pode render um aluguel. Não. Fora. Ok. Para nós encerrarmos, Filipenses 4, versículo 8. Filipenses 4, 8. Isso não estava no texto que eu passei para o nosso irmão da mídia ali. O que a palavra diz ali em Filipenses, queridos? Finalmente. Finalmente é para encerrar, né? Encerrar, inclusive, esse culto de hoje, né? Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama. Se alguma virtude há em tudo isso, e se algum louvor existe nessas coisas, seja isso o que ocupe o pensamento de vocês. Pensem nisso. Ou seja, faça um autoexame. Use um filtro em tudo aquilo que chega aos teus olhos e aos teus ouvidos. Por mais bonito que pareça. Né? Às vezes está mais enfeitadinho ali do que, como diz, do que burro de cigano, né? Carroça de mascate chegando do Paraguai, assim, todo enfeitado. Por mais bonito que pareça, faça um filtro, aplique um filtro nisso. É verdadeiro, é justo, é de boa fama? Existe algum louvor nisso? Se sim, ok. Nessas coisas, você então absorva, pense, reflita nisso. Se não, queridos, jogue fora. Eu gostaria de convidá-los a se colocar de pé, para que tenhamos aqui um momento de oração. Depois do nosso louvor, teremos mais um louvor, né? As meninas do louvor aqui. Elas vão cantar mais um louvor. E se alguém precisar de uma oração específica, alguma situação da sua vida aí, basta nos procurar aqui, eu e minha esposa, nós podemos orar então, individualmente, caso alguém assim necessite. Amém? Muito bem. Se você puder, feche os seus olhos, coloque a sua mão no seu coração, vamos orar? Pai Celestial, graças te damos porque o Senhor é conosco. Pai Celestial, escrito está que o Senhor nos deu o teu Filho único, unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida, vida eterna, vida abundante, uma vida de paz, não uma vida cansada, uma vida sobrecarregada, uma vida de fardos,
mas uma vida de descanso. Descanso no Senhor e naquilo que Ele nos deixou, que é a tua palavra. Pai Celestial, eu quero declarar que teremos todos nós uma semana abençoada, regada de vitórias, de conquistas, regadas, Pai, de paz, de alegria. Pai Celestial, eu declaro a vida de cada um dos meus irmãos uma semana abençoada. Uma semana, Pai, onde aquele que precisar fechar algum negócio vai fechar, aquele que tiver que comprar algo vai comprar, aquele que precisar vender alguma coisa vai vender, aquele que precisar realizar alguma coisa através da fé e da graça do Senhor, isso vai acontecer. Pai Celestial, te agradecemos, porque foi o Senhor que nos reuniu aqui nessa noite. Pai Celestial, é por amor ao Senhor que nós não estamos em outros lugares, mas estamos aqui reunidos com um único propósito, um propósito de glorificar o teu santo nome, porque nós cremos que o Senhor nos ama, por isso nós estamos aqui. Por amor ao teu Filho Jesus, nós estamos juntos e reunidos. Pai Celestial, leva cada um de nós de volta aos seus lares, até as suas casas, em paz, em segurança, e a tua graça permaneça com cada um de nós. Amém. Glória a Deus.